Que a graça e a paz de Cristo sejam conosco nesse Conectados com a Palavra. Qual é a fonte a ser consultada? Existem pessoas ao redor do mundo, e quando eu digo ao redor do mundo, elas estão também no Brasil. E a depender da classe a que pertencem, qual atividade que exercem, essas pessoas começam o seu dia consultando os jornais escritos ou televisivos, as redes sociais, o movimento das principais bolsas de valores ao redor do mundo, tudo isso logo cedo, logo antes de iniciar a sua atividade daquele dia, até mesmo, muitas vezes, antes de tomar o seu café da manhã. Tais informações, para essas pessoas, são extremamente necessárias, que vão nortear as suas atividades, vão lhe dizer onde e como devem investir os seus recursos e o que devem produzir, talvez naquele dia, naquela semana, naquele mês ou naquele ano. E são, portanto, informações norteadoras. O servo de Deus, o cristão, deve, mesmo sendo ele empresário ou não, deve fazer sua consulta ao começar um novo dia de trabalho. Antes de consultar as fontes que eu acabo de citar, ou talvez não citei, algumas delas, antes disso ele precisa consultar a palavra de Deus. Esse espaço nós o chamamos Conectados com a Palavra. Tem como objetivo colocar-nos em contato com a palavra de Deus logo pela manhã. A própria Bíblia afirma que a Escritura toda é inspirada por Deus e serve para nos orientar e nos instruir. A Escritura mostra exemplo de pessoas que foram exemplo de fé e de confiança em Deus. Um desses personagens bíblicos, que pode assim ser qualificado, é o patriarca Abraão. O apóstolo Paulo o cita várias vezes ao longo das suas cartas escritas. E uma dessas citações de Paulo nós encontramos na carta que ele escreve aos crentes na Galácia, Gálatas capítulo 3, aí que no versículo 6 a 9, ele diz assim: considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são os filhos de Abraão, prevendo a Escritura que Deus os justificaria, os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão, dizendo: por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Gálatas 3, versículos 6 a 9. Paulo mostra aos cristãos da Galácia que o valor que ele dava às Escrituras era algo que merecia destaque. Ao longo das suas 13 cartas, Paulo faz referência às Escrituras do Antigo Testamento mais de 100 vezes. Paulo alicerça a sua afirmação de que o Evangelho de Cristo é o anúncio, ou é anunciado como projeto de Deus, e ele já se encontrava, esse projeto anunciado já se encontrava nas Escrituras do Antigo Testamento. É o que ele diz, por exemplo, na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 21, quando ele diz: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham os profetas e a lei de Moisés. É uma declaração clara de que ele está mostrando que o projeto de Deus para a salvação está no Antigo Testamento, já escrito pelos profetas e pela lei de Moisés. O cristão que deseja estar bem informado sobre os planos de Deus para o mundo e para a sua vida, para a vida da sua família, para os seus negócios, precisa considerar as Escrituras e precisa saber o que está escrito nas Escrituras. E tem mais ainda: sem o conhecimento das Sagradas Escrituras, não há como conhecer a Deus e não há como conhecer o seu plano de salvação por meio de Cristo. Qual é, então, a fonte a ser consultada? Que foi a pergunta que eu fiz lá no início. Consultemos sempre as Escrituras. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, se você puder.
dá uma trégua no que está fazendo, vamos orar juntos. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado por Tu inspiraste as Escrituras Sagradas, que durante um período longo, usando dezenas de escritores, ela nos traz essa unidade que é o Teu projeto, o Teu plano, e fala ao nosso coração. Que nós possamos sempre consultá-la para ser o nosso guia, nossa orientação a cada dia da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.